Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Tempo gostoso, né? Não deixa de ser gostoso, para você ficar debaixo da Berta, bem agasalhadinho, né? Tomar um caldo quente. O tempo não é ruim, não, o tempo é bom. Dá certo que a gente fica tudo gripado, com o nariz cheio, tossindo, está ótimo. Hoje é um dia importante, um encontro importante que se trata de formação, um encontro de formação do Ministério de Formação, de formadores, da formação da comunidade javenice. Portanto, é um encontro importante. É um Ministério de Formação, um ministério que percorre passa por todos os demais ministérios, porque é responsável pela identidade, missão da comunidade javenice. O tema de hoje seria considerar o tempo que estamos vivendo. Considerar o que nós estamos vivendo e propor algumas reflexões sobre isso. Eu ficava imaginando o que a gente poderia tratar disso aí. Sabeis o tempo que estamos vivendo. Considerar o tempo que estamos vivendo. O que a gente poderia refletir sobre isso? Gente, se a gente considerar o tempo que nós estamos vivendo, vamos embora para casa. Mas veja, se nós não tivermos uma visão cristã do tempo que nós estamos vivendo, a solução é o suicídio. Se nós não tivermos uma visão cristã, que é uma visão otimista, de esperança, se tivermos uma visão puramente humana, a solução é o suicídio. Porque o que nós vemos hoje? Exploração, violência, queda de valores, pobreza, drogas, ideologias, manias, exploração. O que nós vemos hoje? Você sai de carro, você entra numa batalha, né? O crescimento do trânsito, a quantidade de carro que está em circulação, o respeito, o desrespeito. As relações sociais cada vez mais deterioradas. O egoísmo, a busca dos seus próprios interesses. E se nós não tivermos uma esperança cristã e se nós não colocarmos em prática a nossa fé, qual a melhor solução? Se não for uma solução de fé, se não for uma resposta de fé, que não é alienação, a melhor solução é morrer. Porque aquele que acha que a solução é essa, não acredita também em vida depois da morte, né? Então, estou falando isso porque um dos grandes problemas que a humanidade hoje em dia encontra é exatamente o crescimento do número dos suicídios. E de suicídio de mais jovens. Eu fico olhando a comunidade javenice, a quantidade de jovens, eu chamo de molecada, né? A quantidade de molecada que tem na comunidade. Eu fico pensando, qual que é a resposta que o mundo dá a esse pessoal? Se não for pela fé, se não for pelo conhecimento de Deus, pela experiência do amor de Deus que justifica a nossa vida, se não for por isso, fala para mim, me convença, me dê uma razão para viver. É duro, né? Quando a gente olha ao nosso redor, se não for pela perspectiva da fé, pela esperança gerada pela fé, pelo conhecimento que nós temos e a experiência que temos do amor de Deus,
pela fé que nos projeta no futuro e nos faz acreditar em algo que a gente não vê, mas motiva a nossa vida. E diz para nós que vale a pena. Se nós olharmos o que está por aí, não existe justificativa para viver. Gente, é isso que está acontecendo com o mundo. Quando você retira a fé, quando você retira o conhecimento de Deus, e quando eu digo conhecimento de Deus, eu digo experiência de Deus. Quando você tira a fé, tira a experiência de Deus, tira isso da vida humana, não sobra nada. Não sobra nada. Por isso nós que temos fé e procuramos viver a fé, procuramos ser coerentes com ela, apesar de nossos erros, apesar de nossos pecados, mas nós não perdemos a fé. Nós que temos a fé, nós que temos fé, nós somos bem-aventurados, somos ricos. Nós temos uma resposta para a nossa vida. Nós sabemos por que estamos aqui, sabemos por que vivemos, sabemos para que vivemos. Nós não estamos perdidos. Nós somos amados, queridos. Isso a fé nos diz. Por isso nós somos bem-aventurados pelo dom da fé. Fala aí para o seu irmão, para a sua irmã. Você é um bem-aventurado. O tema que o Geraldo propôs que a gente abordasse nesse encontro seria: sabeis o tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo que eu estou falando, que é o tempo próprio de provocação para a nossa fé. A história do homem é uma história exatamente do seu caminho de fé. É um tempo que nós temos que viver intensamente. Aí a gente estava olhando quais são os problemas que nós temos que abordar com a fé. A questão do consumismo, a questão do relativismo, a questão do materialismo, a questão do ismo, a questão do ismo, a questão do ismo. Mas qual que é o grande problema que tem gerado exatamente essa situação toda dos ismos que nós temos por aí? Qual que foi o grande problema? Está ligado a isso que eu estava refletindo com vocês antes. O pecado. Isso não é uma resposta simplista. Não é uma resposta simplista. Não é uma resposta fácil. Não é uma resposta fácil. Porque o pecado não é só não cumprimento da vontade de Deus. O pecado é um critério de valor. E esse é o problema. E nós vemos que esse é um problema que acompanha a humanidade desde o seu começo. Se nós tomarmos na Sagrada Escritura, no capítulo 1 do primeiro livro da Sagrada Escritura, que é o livro do Gênesis, capítulo 1, nós vamos encontrar lá no final dos capítulos da criação, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no capítulo 6 do livro do Gênesis, primeiro livro, você vai encontrar a narrativa do pecado, a narrativa da criação do homem. Desculpe, a narrativa da criação do homem. O homem foi criado ao final de todas as outras coisas. Todas as coisas foram criadas e, por final, Deus criou o homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem governasse sobre as coisas que Deus criou. Para que o homem, quando fala que o homem deveria governar sobre as coisas que Deus, devia viver nas coisas que Deus criou, governar as coisas que Deus criou, significava que o homem deveria aproveitar, se realizar com as coisas que Deus criou. De uma certa maneira, como o homem foi a última criação, de uma certa maneira, nós podemos dizer que aquilo tudo que foi criado antes do homem, porque foram criadas para o homem. Foram criadas para o homem.
Deus criou-nos com essa capacidade de perceber a sua criação e Deus se alegrou com essa sua criação. Nós somos a alegria de Deus. O homem é a alegria de Deus. Mas por que o homem é a alegria de Deus? Aquele que se revoltou contra Deus desde o começo, Satanás, quer atingir a Deus. Como ele não pode atingir a Deus porque ele é inferior a Deus, ele vai atingir aquilo que fica mais perto de Deus. Ele vai atingir então o homem. Porque atingindo o homem, ele atinge toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. Então o que ele faz? Como ele não consegue fazer um outro homem, porque ele não é criador, o que ele faz? Ele pega a criação de Deus e corrompe essa criação. A única coisa que o diabo criou foi o pecado. Ele corrompe essa criação com o pecado e faz com que aquela obra de Deus, aquilo que Deus mais desejou, uma criatura semelhante a Ele, que tinha capacidade de amar como Ele, com o seu amor, essa criatura agora perde isso, porque olha só para si, não olha mais para o seu Criador, louva só a si, não louva mais o Criador, crê somente em si, não crê mais no Criador. E aquilo que o diabo queria acaba acontecendo. A criação de Deus, que é a felicidade de Deus, que foi criada para ser feliz, a criação de Deus se torna infeliz, insatisfeita. Somos nós. Somos nós. Qual que é o problema do mundo hoje? Hoje, 2001. 2001 anos. Nós estamos em 2020 burdoada, né? Pegando 2000 como referência. Qual que é o grande problema nosso hoje? Qual que é o grande problema nosso hoje? A economia? A política? A cultura? Relativismo? Relaxismo? Qual que é o grande problema do homem hoje? Você está sentado do lado dele. Não, já não dizia o filósofo isso, o problema é o outro. Quando o homem não responde mais àquela sua vocação, que era o amor a Deus, viver o amor a Deus, viver do amor de Deus, viver para o amor de Deus, quando o homem não responde mais essa sua vocação, porque o homem, pelo pecado, pela tentação ao pecado, colocou-se no lugar de Deus, não foi essa a tentação que Satanás colocou no coração do homem? Sereis deuses. Quando o homem substitui a sua razão de ser por si mesmo, porque a nossa razão de ser é o nosso Criador. Eu fui criado para Deus. E se eu não voltar para Deus, eu estou frustrado em meu ser. Então, quando o homem não realiza mais a sua vocação, porque se coloca no lugar de Deus, está aí tudo isso aí.
Então, na realidade, gente, só existe um pecado. Só um. Que é a desobediência a Deus. O que é a desobediência a Deus? Não é deixar de fazer aquilo que Deus mandou que a gente fizesse. A desobediência a Deus significa a nossa frustração. Não realizarmos aquilo que nós fomos criados para realizar, para ser. Ocuparmos o lugar que não é nosso. Frustração do nosso ser. Isso é o pecado. Então, tudo aquilo que a gente encontra é consequência disso. Tudo aquilo que nós temos hoje em dia é consequência disso, porque a obra de Deus foi atingida, corrompida pelo pecado, e nós estamos metidos nisso, vivemos as consequências do pecado em nossa vida. É claro, eu não vou entrar aqui nessa questão, porque isso já faz parte da nossa fé. É claro que Deus, por ser amor, Ele não pode fazer uma outra coisa senão amar. Por ser amor, Ele olhou a sua criação que Ele ama, infeliz porque não respeitou esse amor, que ser ela, a criatura, a razão do seu próprio amor. Então, o pecado levou-o para longe de Deus. Olhando isso, Deus resolve, por amor, restabelecer a dignidade humana. Fazer com que o homem pudesse novamente experimentar o amor que o realiza plenamente. E para fazer isso, ele teve que viver como homem. Ele teve que passar pelas dificuldades que o homem passou e dar a essas dificuldades e dar a essa vida um significado de eternidade. Como o homem era incapaz de realizar isso, Ele, Deus, se faz homem. E vivendo a vida humana, Ele refaz a vida humana. E dá um sentido a ela. E vence aquilo que o homem criou com sua desobediência. Vence a morte, morrendo e vencendo a morte na morte, com a sua ressurreição. Esse é o projeto de Deus. E que nós devemos viver hoje. Qual que é a nossa grande tentação do mundo de hoje? A tentação original. Viver sem Deus, que é viver a morte. Ou viver com Deus, que é viver a vida. Essa é a nossa tentação, essa é a nossa luta, esse é o nosso sofrimento. Então aí, é só olhar como é que nós vivemos. Quais são os problemas da humanidade de hoje? São os problemas de morte. Para onde que essas coisas que o homem coloca como sentido levam? Para a morte. Porque acaba em si mesmo. Existem 4 coisas importantes que nós vemos que o homem busca e que foram atingidas por essa sua desobediência a Deus. Existem 4 valores que foram profundamente, valores individuais, que foram profundamente atingidos por essa visão equivocada do homem a respeito de si mesmo, do porquê ele foi criado, quem ele é. O homem foi atingido por sua arrogância, arrogância no sentido de dispensar Deus. O homem foi atingido primeiro em sua saúde. Qual que é o maior problema da humanidade hoje? Econômico, político ou de saúde?
Quem que está aqui entre nós, os que estão aqui presentes, tem alguém aqui que não toma remédio? Tem? Hã? Estou com dor de cabeça, remédio. Estou com dor de barriga, remédio. Tenho uma sogra, remédio. É antidepressivo, tá certo. Saúde. Saúde. Esse é o primeiro bem. E esse primeiro bem do homem, saúde, foi atingido pelo pecado. E hoje, um dos problemas que nós enfrentamos é a saúde. A saúde que é muito bem direcionada pelo INSS, pelo SUS. A medicina é uma coisa acessível a todos, os remédios são acessíveis a todos, os tratamentos médicos são para todos. Os médicos não se constituíram uma elite social. O que aconteceu? Aquilo que era natural, aquilo que era próprio do homem, porque o homem dispensou a sua razão de ser, que é Deus, pelo pecado, está pagando o preço. Outro problema do projeto inicial que foi atingido por essa proposta do homem, a economia. O que é a economia? É a capacidade de produzir bens ou serviços necessários para a sobrevivência humana, para a vida humana. E como é que é a nossa economia? Ela tem a finalidade do serviço ou a finalidade do lucro? Aquilo que nós produzimos, nós partilhamos ou vendemos? A economia, ela é um serviço ou é um meio de adquirir riqueza? Você já pensou? Quanto que você vai levar no seu caixão? Quanto dinheiro você vai levar no seu caixão? O carro novo que você brigou, bateu, puxou em cima da cabeça dos outros, você vai levar ele? Ou é ele que vai levar você? A economia. Eu adquirir bens. Eu tenho que ganhar a vida. Não é isso que a gente fala muitas vezes? A economia, eu tenho que ganhar a vida. Ora, eu pensava que ganhar a vida é entregar nossa vida a Deus. Aí eu ganho a vida, porque Ele é a vida. Eu não sabia que ganhar a vida significa ter dinheiro, riqueza, prestígio. A economia. Nós vivemos para quê? Outra coisa da vida humana, que é atingida
por esse projeto humano sem Deus. A política. O que é a política? A arte do governo do bem comum. A finalidade da política é o bem comum. O político é aquele que está a serviço do bem comum. É isso mesmo, né? Se a finalidade da política é o bem comum, então não tem sentido partidos políticos. Porque quando você parte, você divide. Então, se a política se torna partidária, ela deixa de ser política. Passa a ser interesses ideológicos, partidos, time de futebol. A gente vê, por exemplo, no Brasil, a gente vê a indecência que é, né? Gente, aqueles que eram inimigos hoje são aliados. Governam juntos. Isso é identidade, isso é coerência. Isso é... Política que é uma ciência, que é uma inteligência do homem para o governo do bem comum, para a realização do que é comum, se tornou partidária. E gera perseguições, injustiças, morte, explorações, rompimento. Vejo que essas coisas todas que fazem parte do ser humanidade foram profundamente atingidas pelo pecado, porque o homem se desligou de sua origem, se desligou do seu Criador pelo pecado e estabeleceu a ele mesmo, o homem, como critério. E o resultado é isso aí. Todos os setores daquilo que é comum foram atingidos. A política é uma delas. Outra coisa da sociedade atingida pelo pecado e que faz parte do nosso ser, a questão da cultura, dos valores culturais. Coisa terrível, né? Gente, eu descobri uma coisa esses dias que eu estou em crise, até agora estou em crise. Porque parece que agora a coisa, antigamente, quando eu era moleque, já faz um bom tempo, quando eu era menino, existia homem ou mulher. Hoje, LGBT mais variáveis. Não tem mais identidade, não existe mais. Não é uma questão da homossexualidade, mas a destruição da nossa identidade, mais identidade, LGBT, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é cultural. Agora, antigamente, a coisa era mais reservada. Hoje, nós abri uma revista, estava lá um casal de homens, meu amor, nós somos casados, e são artistas e são referências. O pessoal, olha que coragem, é coragem mesmo, viu? A cultura.
a cultura, que deveria ser a exaltação do belo, o conhecimento do honesto, a cultura, os valores culturais. Não estou falando dos valores intelectuais somente, os valores culturais, a cultura, valores, critérios, objetivos, jeito de viver. Isso tudo que são elementos que constituem o ser humano, como o diabo quis destruir a obra de Deus, destrói, não consegue destruir aquilo que Deus realmente fez, ele faz com que essas coisas percam seu sentido, pelo pecado. Gente, pecado não é só bater na sogra, não, isso não sei nem se é pecado. Mas pecado não é só roubar, não, pecado não é só atropelar o outro na rua, não, propositalmente. Gente, o pecado é você se revoltar contra Deus, é você eliminar Deus como referência de sua vida. Quando você peca contra a castidade, não é você estar pecando contra a castidade, você está pecando contra um projeto de Deus para você. E como Deus nos ama, você realizar alguma coisa contra Deus, você está realizando contra você. Portanto, o pecado, antes de mais nada, é ignorância, é burrice. E foi isso exatamente que foi instituído. Qual que é a finalidade? O pecado, a invenção do diabo que colocou no coração do homem, foi para atingir essas coisas que Deus fez para o homem. Porque o diabo quer exatamente destruir a obra de Deus. E nós vemos na Sagrada Escritura 3 coisas fundamentais, ou 3 verdades, ou 3 valores que são atingidos pelo pecado e que são presentes no mundo. E nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, aquelas 3 tentações que Mateus escreve. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, as tentações que Jesus Cristo enfrenta, o Verbo encarnado, homem e Deus, homem, enfrenta as grandes tentações que a humanidade enfrenta, a humanidade que se afastou de Deus e que enfrenta até os dias de hoje. A primeira grande tentação é a tentação dos bens, o pão, os bens. Falando francamente, qual que é a sua grande preocupação de vida? Não estou falando antes de você se converter. Qual que é a grande preocupação de vida? Qual que é a grande preocupação de vida do homem? Que por causa dessa preocupação ele é capaz de tudo. Qual que é a grande preocupação? O pão. O que eu vou comer de prestígio? O que eu vou comer de poder? O que eu vou comer de riqueza? O que eu vou comer? O pão. Interessante que a Sagrada Escritura mostra isso. O pão não foi destruído, mas foi ressignificado. E o Senhor escolhe o pão como elemento fundamental do sacramento da vida, da Eucaristia. O pão na Eucaristia é a ressignificação da vida. A vida, a sua, a minha, só tem sentido quando ela se torna alimento para a vida do outro. Por isso a primeira grande tentação é o pão. Eu me bastar. Eu me alimentar de mim mesmo. O pão.
quer estar presente no mundo. Essa busca desenfreada pelo prestígio, pela beleza, por ser referência. Bom, a segunda grande tentação, que resume as tentações que nós enfrentamos, é o poder. O poder que aparece aí na política, que aparece no serviço, que aparece é o poder, é ter autoridade de poder. Dizia meu pai, quando você quer conhecer uma pessoa, dê a ele uma vírgula de poder, você vai saber quem ele é. O sujeito é uma boa pessoa, você bota ele como coordenador de alguma coisa, você vai ser o sujeito que vai determinar que hora que o saco de lixo vai para o lixo. Ah, você deu poder, acabou. A autoridade, o poder, o direito de mando, a autonomia. Ser Deus. Eu tinha um governo que falou assim, certa feita, para dentro desse portão do cemitério, não tem prefeito, não tem papa, não tem bispo, só tem o João Domingo. É verdade. É verdade. Gente, é interessante como que isso nos seduz. Aqui da Javenice, como isso nos seduz. Eu sou o coordenador do grupo. Daqui a 50 anos, onde esse coordenador do grupo vai estar? O grupo vai estar aí. Se não sou eu, vai ser melhor. Poder. Por que o namorado briga com a namorada? Diz que é por causa de amor. Não, é por causa do poder. Eu tenho que mandar nele. Eu mando nele. Como é que os antigos chamam as suas distintas esposas? Patroa. Vocês já perceberam que as mulheres não chamam o marido de patrão, mas os maridos chamam as mulheres de patroa. Eu cheguei à conclusão, por causa disso, que nós maridos somos mais inteligentes. Chamamos de patroa porque assim já resolve. A segunda tentação é o poder, gente. Você quer conhecer quem é a pessoa, dê a ele uma vírgula de poder, você vai saber quem ele é. Você dá a ele uma vírgula de poder, de decidir sobre alguma coisa, você vai saber quem ele é. É interessante, né? Porque Deus é todo poderoso e Ele pode fazer todas as coisas, mas sempre que Deus decide, Ele decide pelo bem comum, Ele decide pelo outro, Ele decide. A referência de autoridade, a referência de amor, a referência de realização é o outro. E por fim nós encontramos a terceira grande tentação, que eu acho que é a tentação mais sutil e mais terrível para os dias de hoje: o homem se tornar Deus, ser Deus. O homem quer ser Deus, quer definir o seu sexo, quer definir o seu valor, quer definir o que vale e o que não vale, quer definir quem vive e quem não vive, quer decidir sobre a vida. Ser Deus.
Não ter uma referência, ser a referência. Essas 3 tentações que nós encontramos em Mateus no capítulo 4, são as tentações que resumem isso que atingiu o homem no pecado e está aí produzindo toda essa civilização contemporânea que nós estamos assistindo. Então, a pornografia, a violência, o dinheiro, o mecanicismo, essas coisas todas que fazem parte da características, que são caracterizações de nossa civilização e cultura, são consequências disso. Por isso, quando se propõe um caminho religioso, quando se propõe uma fé, se propõe uma religião, espanta as pessoas. E aí vinha outra armadilha, é querer transformar a fé, a religião, a igreja em coisas semelhantes às coisas do mundo. É muito fácil a gente ver isso. A campanha da fraternidade, ela é uma proposta de evangelização ou é um projeto político, social e econômico? O mundo ficou melhor ou continuou do mesmo tamanho? Do mesmo tamanho. Não fez diferença. Não fez diferença. Por isso, essa questão inicial provoca todo o resto, porque a religião, a fé, a pregação do Evangelho é exatamente por causa disso, porque o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, criado para a felicidade, e a felicidade é responder a Deus, o homem se colocou no lugar de Deus, por tentação diabólica, se colocou no lugar de Deus. E o diabo quis colocar algo que parecesse com Deus para tentar o homem, porque é a única forma de fazer isso. Então, o que ele faz? Ele coloca aquilo que é mais parecido com Deus no lugar de Deus, porque assim ele vence Deus. E quem que é o mais parecido com Deus? Quem é a imagem e semelhança de Deus? Portanto, a tentação do pecado não é o poder. A grande tentação do pecado não é o poder, não é o sexo, não é a riqueza. A grande tentação do pecado é você. Portanto, quem é que nós temos que vencer? A nós mesmos. A nós mesmos. Quem que é o tentador do homem? Satanás, sim. Mas qual que é a ferramenta que Satanás usa para tentar o homem? O homem. Simples assim. Simples assim. Jesus Cristo vence tudo isso. Por isso havia necessidade, se Deus quer e ama o homem e quer salvar o homem, ele só tinha um caminho para fazer. Deus não podia salvar o homem fora do homem, porque não seria uma verdadeira salvação. Então, Deus se faz homem para salvar o homem. E vence aquilo que é consequência disso tudo, que é a morte. Vence a morte morrendo e ressuscitando. Nós estamos salvos. Você, eu, nós não morremos mais.
Nós vamos passar pela morte, mas ressuscitaremos em Cristo, o ressuscitado. Esse é o projeto de Deus. Nós aqui encrencamos as coisas. Colocamos valores absolutos em coisas que são relativas. Colocamos significado definitivo às coisas que são passageiras. Colocamos valor de honra àquilo que é desonra. E somos infelizes por isso. Não é só porque você torce por Corinthians que você é infeliz, né? Por causa de outras coisas também. Amém. Aí tem toda a história do caminho de Deus para resgatar o homem dessa armadilha. A Sagrada Escritura vai nos trazer os princípios do Evangelho, vai trazendo os princípios, os critérios da vida cristã. A Igreja vai nos ajudar nesse caminho. Os sacramentos vão alimentar a nossa vida religiosa. O catecismo da Igreja nos dá os critérios, os valores de vida, para escapar dessa armadilha que nós mesmos armamos. Fala aí para o seu irmão, o caminho é a conversão. Amém.